O glicogênio é um polissacarídeo, ou seja, é um armazenamento de glicose, velho. Você tem glicogênio no seu fígado, que eu chamo de glicogênio hepático, e você tem glicogênio no seu músculo, que eu chamo de glicogênio muscular. A pergunta é, qual é o nome do processo em que seu corpo produz o glicogênio? É a glicogênese. E aqui no canal já tem uma aula descritiva de como acontece esse processo, mas para hoje eu quero sintetizar aqui o máximo para de repente só te preparar ou esclarecer uma dúvida referente a uma prova que você vai fazer ou te preparar para tu assistir uma videoaula minha ou de outro professor mais complexa, tá? Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral. E não esquece, deixa teu like, que isso é muito importante para canais de educação, tá? Então anota isso daí. Glicogênese corresponde ao processo de síntese de glicogênio no fígado e músculo, no qual moléculas de glicose são adicionadas à cadeia do glicogênio. Esse processo é ativado pela insulina em respostas aos altos níveis de glicose sanguínea. Quando você vai formar o glicogênio, gente, é de 1 por 1, de 1 por 1, de 1 por 1. Não é todo junto lá que se junta, não. Não, é de 1 por 1. Existe lá um glicogênio pré-sintetizado, que eu não vou falar sobre isso aqui, aonde começa-se a introduzir glicose após glicose, formando aí um polímero de várias moléculas de glicose, seguindo uma cadeia principal e várias cadeias ramificadas. Vai formar lá o seu glicogênio. Patrick, mas por que tem que formar glicogênio? Porque você degrada constantemente o seu glicogênio através da glicogenólise para garantir concentrações de glicose ideal no seu sangue. Mas para poder acontecer a formação do glicogênio, por exemplo, quando você come e tem muita glicose, então vai acontecer glicogênese, que é a formação do glicogênio, para você armazenar lá as suas moléculas de glicose, que vão ficar lá, dependendo do jejum que você tire, lá de 8 a 12 horas, você vai ter uma concentração belíssima de glicose no sangue a partir do seu glicogênio. Aqui eu tenho uma sequência de reações que acontecem para a formação do glicogênio. É claro que aqui está bem simplificado, uma vez que para a formação do glicogênio é glicose por glicose. Aí aqui eu tenho a ação de algumas enzimas que são bem conhecidas nesse processo. Mas para provas de ensino superior, o professor adora cobrar o nome da enzima e o que ela está fazendo. Então, a glicose se converte em glicose 6-fosfato através da enzima hexoquinase ou exoquinase, ou seja, acontece uma fosforilação, a adição de uma molécula de fosfato à glicose, tornando-se glicose 6-fosfato. Depois, essa glicose 6-fosfato ela acaba sendo convertida em glicose 1-fosfato. Ou seja, o fosfato sai do carbono 6 e vai para o carbono 1. Só que não é o mesmo fosfato, acontecem reações intermediárias. Sai esse fosfato e entra outro fosfato lá no carbono 1. E eu tenho aqui a ação da UDP açúcar pirofosforilase, onde acontece literalmente aqui a adição de um fosfato para a formação dessa molécula de UDP-glicose. A molécula de UDP-glicose vai passar por uma cadeia de reação através da glicogênio sintetase e vai formar o glicogênio. Não é que vai formar o glicogênio, tá? Essa glicose vai ser incorporada à cadeia do glicogênio que está sendo formado. Aqui você vê as reações que acontecem, tá? Ó, glicose em glicose 6-fosfato, você percebe que houve o gasto de um ATP e esse fosfato foi para a molécula de glicose. A enzima hexoquinase foi a que participou aqui desse processo e o fosfato acabou sendo incorporado pela molécula de glicose aqui no carbono 6. Por isso que é glicose 6-fosfato. Depois a glicose 6-fosfato se converte em glicose 1-fosfato através da ação da fosfoglicomutase. Aqui acontece uma reação intermediária que não está mostrando aqui, mas a glicose acaba recebendo esse fosfato no carbono 1. Em seguida, uma molécula de UDP acaba aí cedendo o seu fosfato para a molécula de glicose, se tornando a UDP-glicose. Depois pega esse fosfato de volta, tá? E olha que legal. Pega esse fosfato de volta e dentro dessa reação que acontece através da enzima glicogênio sintetase,
ou sintase, essa glicose é incorporada à cadeia principal ou à cadeia ramificada do glicogênio, tá? Formando aqui o glicogênio 1,4 gliceril e depois o glicogênio aqui, ó, já tem no caso o glicogênio lá pré-formado que recebeu uma molécula de glicose. Não é que isso aqui foi formado, não, isso aqui já tem lá na cadeia e essa molécula de glicose é incorporada ao glicogênio, tá? Por isso que eu tenho aqui o glicogênio 1,4 gliceril mais um, que no caso seria essa glicose que veio daqui. Então, ó, glicose e glicose. Perceba que a glicose entrou através de glicose. Só que ela não entrou na forma bruta, não. Ela teve que passar por transformações para poder acontecer a sua incorporação no glicogênio pré-sintetizado. Então, a glicogênese é esse processo de formação do glicogênio hepático. Aqui no canal tem uma aula bem detalhada sobre esse processo. O meu objetivo aqui, de fato, foi só dizer para você o que é a glicogênese, tá? Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de deixar o teu like, de comentar. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!